E você é uma mulher tão bonita, né? Desculpa te cortar, mas você é uma mulher tão bonita. E você se reconhecia assim quando pequena? Você olhava e falava assim: nossa, eu sou uma mulher bonita, eu quero viver outra coisa, eu quero ser modelo, alguma coisa assim? Então, bonita nunca fui de me achar. Sempre tive aquele negócio de autoestima meio baixa, assim, desde novinha. Sabe, sofri bullying na infância, que era aquela menina que era o patinho feio, vamos dizer assim, entre o grupinho da escola. Então, eu nunca me reconheci desse jeito. Quando eu tinha mais ou menos uns. Acho que eu tinha uns 14 anos de idade, mais ou menos. A minha mãe me colocou numa escola de modelo para eu aprender boas maneiras e aprender a como andar e me portar, porque eu era muito moleca, sabe? Eu fui aquela criança que foi criança, que eu aproveitei muito mesmo a minha infância. Então eu sempre fui muito moleca, sempre fui muito largada, sabe? Eu era de isso, eu vivi a minha infância ali. Então, quando eu tinha uns 14 anos, minha mãe tinha medo de eu continuar aquela moleca pro resto da vida. E ela me colocou numa escola de boas maneiras e de passarela pra eu aprender a andar, a comer, a falar. Desde novinha, que ela tinha essa preocupação aí comigo. Você é aquela menininha mais menininha mesmo, sabe? Porque eu era muito, gente. Eu andava de skate, me lascava inteira, vivia com as pernas roxas. Então, a minha mãe tinha esse medo de eu não tomar esse direcionamento, assim. E aí, quando eu tinha uns 12 anos de idade, ela me colocou. E aí, eu me tornei modelo na época. Tornei por causa da escola que eu fui. Mas não era muito o que eu tinha como sonho naquela época, assim. Eu sempre olhei para o mundo corporativo e achava que eu queria ser aquela galera que fica grande nas empresas, sabe, assim. Desde novinha, eu olhava para isso e eu sonhava com aquilo, de estar grande em alguma empresa. Acho que eu via os documentários que eu assistia na época, essas coisas, então não era muito o lado que eu queria seguir, assim, não era a profissão que eu queria seguir. Então, quando eu tinha, nessa época aí, que ela começou a me colocar como modelo, minha mãe não tinha condição ainda de me dar dinheiro para poder fazer algumas coisas na adolescência, assim. Então eu comecei a panfletar no sinal para poder fazer um dinheiro, para poder começar a vida e começar, porque eu queria ter meu dinheirinho, sabe? Por mais que eu sou filha única, então eu tinha tudo para ser mimada do meu pai e da minha mãe, mas eles sempre tiveram essa preocupação de me criarem preparada para o mundo, A sabe? sua mãe fazia o quê? Minha mãe era policial militar. Policial militar. Caramba, amor, policial militar. Olha, meu marido queria ser policial. Gente, vocês imaginam aí que a gente tá falando de educação? Fui criada por uma mãe que era da polícia e um pai que era pastor. Então, vocês Que é imaginam. pastor. Que é pastor. Mas assim, na Que é infância, pastor. você imagina que os dois da infância ali, ó, rapaz, É. aqui a educação você não. Deixa eu não andar na linha. Mas olha o trabalhar de Deus, né? Quando a gente olha assim, primeiro que a base familiar é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? Tudo que a gente é hoje vem da nossa infância, daquilo Sim. que a gente viveu, como a gente foi criada, de como a gente enxerga a nossa família, o ambiente onde nós vivemos. E você foi presenteada por um pai pastor, Sim. né? Que estava provavelmente te pastoreando, te ensinando os valores e princípios. E uma mãe também que tem muitos princípios, né? E policial. Magnífico, né, amor? Interessante, muito interessante. E como que foi essa sua transição? Por quê? O sonho de muitas mulheres é se tornar modelo. Então você teve acesso a isso e nunca se iludiu com isso. Eu acho que assim, também pode ser desse lado de eu não me achar bonita, de eu não ter essa autoconfiança suficiente. Pode ser também que isso, naquele momento, me barrasse muito. Então eu sempre acreditei muito mais acho que no meu conhecimento, eu apostava mais no meu conhecimento, no que eu podia estudar, no que eu podia ter palpável, do que pensar só na minha imagem. E naquele momento, eu não tinha noção que isso poderia me facilitar muitas coisas na vida, porque foi o que aconteceu comigo. É. Com certeza me abriu muitas portas que talvez não teriam aberto tão facilmente. Então eu entendo esse privilégio que eu tive. Mas eu não tinha conhecimento, não entendia isso, sabe? Principalmente por ter sofrido um bullying na infância, eu achava que qualquer coisa poderia me travar, sabe, a qualquer momento. Então, acho que por isso pode até ser que eu não tenha sonhado mais nesse meio, sabe, assim, de crescer muito nessa área aí da vida. Acho que pensando nesse emocional meu mesmo, que me auto-sabotava em alguns momentos. Então, eu sempre apostei, cara, eu preciso estudar, eu preciso, sabe, correr atrás do conhecimento para poder alcançar os voos que eu tenho vontade. E que isso é maravilhoso, porque quando. Desculpa. Isso é maravilhoso, porque quando existe a mulher bonita, e a gente sabe que existe uma facilidade mesmo para a mulher certeza. bonita, e as coisas aparecem de mão beijada, assim, né? Vem numa bandeja. Muitas mulheres deixam de estudar, muitas mulheres deixam de procurar algo e de usar a sua inteligência, realmente porque tem as coisas de mão beijada pela beleza que abre portas. Sim, sim.
E é muito louco isso, né? Acho que a gente realmente tem que pensar que as coisas acontecem da maneira que elas têm que ser e na hora certa, assim. Porque se eu tivesse, talvez, esse conhecimento quando fosse mais nova, eu não teria trilhado o caminho que eu trilhei, sabe, na vida. Então, acho que, por mais que ter sofrido lá o bullying na infância foi uma coisa que foi ruim pra mim, ele me ensinou a conquistar as coisas e não ser acomodado com alguns determinados momentos da minha vida, assim, sabe? Então, acho que isso é uma coisa ruim que veio para o bem, sabe, assim? Que eu aprendi muito com isso. Mas acho que é muito relativo, né? Quando a gente para pra pensar nessas coisas. Porque também, quando eu tive essa noção do que poderia ser, eu já estava no meio profissional. Aí eu entrei na faculdade, na final de comunicação social, e comecei a trabalhar já desde do segundo semestre, eu já estava já no meio corporativo, eu já estava dentro de multinacionais. Que era um meio que, quando eu descobri esse negócio que a beleza podia me ajudar, aonde eu estava, ela não ajudava. Porque era um meio muito masculino onde eu estava. Atrapalhava? Atrapalhava em muitos momentos, porque as pessoas não acreditavam que eu poderia saber das coisas que eu tinha estudado e que eu tinha conhecimento. Então, eu passei por três áreas de multinacionais, que eu até costumo brincar que eu conquistei os 3 Cs que os homens são campeões. Que eu passei por construção civil, cigarro e cerveja, que são meios muito masculinos. Então, a beleza naqueles lugares ali acabava me limitando muito, porque, principalmente os homens, que as mulheres a gente ainda se ajudava mais ali no dia a dia, mas principalmente os homens, eles duvidam muito da mulher bonita, dela conseguir algo. Então, por isso que eu digo que é relativo. Quando eu entendi que ela podia me ajudar, eu conseguia ter esse poder mais, assim, como era da comunidade da comunicação, com clientes, a gente consegue conversar e a gente chega a lugares mais fácil, tem acesso a lugares mais fáceis. Então, isso com certeza me ajudou. Mas dentro do meio corporativo era uma barreira, eu sentia uma coisa que me limitava um pouquinho ali. Mas aí também a gente vai aprendendo com a vida e com o tempo eu entendi o que eu podia me ajudar e mostrar o meu valor, né? A gente trabalha um pouquinho mais para poder provar que a gente sabe as coisas, mas foi entendendo, sabe, assim. E aí, com certeza, eu nunca tive. Não vou dizer que nunca, acho que na primeira empresa ali que eu passei, assim, eu tive um pouco mais de barreira em relação a isso do ser mulher, do ser considerada bonita. Mas no decorrer da minha carreira, eu tive líderes muito bons e que me escutavam muito. Então não tive tantos problemas assim. E a minha equipe também, eu sempre tive equipes maravilhosas que eu conseguia lidar ali, nunca tive esse problema dentro tão próximo a mim assim, ao ponto de me incomodar, sabe? Tinha naquele negócio de falatório da empresa, mas eu sempre acreditei muito na minha verdade onde eu queria chegar. Então, por mais que tivesse aqueles falatórios, eu não escutava e continuava seguindo o meu propósito assim nas empresas.